bom dia. Hoje é 4 de junho de 2025. Bem, me entristece ver que parte da esquerda, mesmo depois de tudo que a gente passou, todo o horror que esse país viveu, parece que ainda se comporta de forma individual, né? Eu acho que a extrema-direita, ela ganhou esse empoderamento por facilitação dessa parte de esquerda, que se diz dona da verdade, né, purinha, intelectual, e acaba abrindo as portas para essa fúria toda da extrema-direita que a gente vivenciou nesses últimos anos, né? E eu fui a um lançamento de livro na sexta-feira, 30 de maio, e a autora, uma argentina que mora aqui no Brasil, era um trabalho dela de pós-doutorado, um estudo feito justamente sobre essa presença da extrema-direita, né, esse empoderamento aqui na América Latina e também no mundo, né, e falou também sobre a questão das organizações não governamentais, que elas, grande parte dela servem ao imperialismo, né? E na mesa tinha uma outra pessoa que também fez uma fala e pontuou bastante a questão da atuação dessas organizações, que ela até chamou acertadamente de organizações empresariais, que são organizações imperialistas, né? E depois de toda a apresentação do livro, das falas, né, das duas pessoas na mesa, a autora e essa outra pessoa, abriu para as pessoas assim do público se manifestarem. E eu quis me manifestar. Então eu falei sobre duas coisas que chamam muito a minha atenção e que eu vejo que a gente tem que combater muito. Uma é o cancelamento de pessoas que lutam, né, que combatem o sistema capitalista, né, a violência do capital, a dominação imperialista. E essas pessoas estão sendo perseguidas e tendo as suas reputações destruídas por essas organizações que servem ao imperialismo. E citei como exemplo o caso mais recente da violência sofrida pelo professor Alisson Mascaro, né? E também levantei a questão da Brasil Paralelo, que é uma atuação muito perigosa, que ardilosa, com uma linguagem jovial, convincente, até emocional, né, usando essas pautas que contribuem para capturar mentes, né, e transformando mentiras muito fortes em verdades, mentiras com grande capacidade de destruição, né, de pessoas que estão aí na luta para defender o país, para dar dignidade ao povo, para realmente construir um caminho mais ao socialismo. E então, até mencionei que, né, tanto as organizações não governamentais quanto a Brasil Paralelo, elas têm uma máscara, né, de construção, de acolhimento, de defesa do povo, de defesa de valores
e acabam realmente sendo muito sedutoras, né? E reforçam muito a questão do fundamentalismo religioso e usam a questão da sexualidade para fazer esses ataques, para fazer essa destruição de imagens importantes na nossa luta. Então, não a autora, mas a pessoa que estava na mesa foi responder a essas manifestações. Então, ela fez uma referência sobre a minha fala, que ela discordava em parte de mim. Aí primeiro falou das organizações não governamentais e dos ataques, né, para cancelamento de reputações, de imagem de pessoas importantes nessa luta. Aí essa perseguição é da extrema-direita, óbvio que é da extrema-direita. A organização não governamental já tinha sido dito antes que servia aos interesses da extrema-direita de dominação imperialista, né? E que ela não citaria o nome da pessoa que eu citei, que é o professor Alisson Mascaro. Eu repito aqui porque isso é público, ele mesmo chega na internet, ele divulga, ele grava, ele quer mais que as pessoas tomem conhecimento do que ele está passando, o porquê e a forma que isso se dá, né? Então, nenhum problema em falar o nome dele. E que ela preferia esperar para se manifestar, esperar toda esse levantamento, essas investigações, né, para ter a opinião dela. Então, é uma coisa que me entristece, porque assim, a gente sabe que é uma tática da extrema-direita fazer esse tipo de ataque para destruir pessoas, destruir imagens. A gente viu isso acontecer no Mensalão. Mensalão foi uma farsa e até hoje as pessoas acreditam no Mensalão, acreditam que o PT roubou muito, que o Lula roubou muito, que a Dilma roubou muito, né? E falou da Brasil Paralelo. Aí, antes de eu me manifestar, eu me identifiquei como sendo militante do Partido dos Trabalhadores. E na hora que ela foi falar da Brasil Paralelo, aí ela falou que a Brasil Paralelo é consequência de uma reforma da educação que foi feita lá atrás e que o governo do PT, Lula e Dilma, mantiveram as fundações imperialistas, as fundações que servem ao poder capitalista, as fundações de direita, que não querem realmente o desenvolvimento das mentes, né, das pessoas, né, não querem a educação para o nosso povo. E que o PT manteve essas fundações. Começou lá com a Fundação Roberto Marinho e hoje, né, já há um tempo, a Fundação Lehman. São fundações imperialistas que estão atuando aí. Claro, essas fundações existem e foram mantidas, mas assim, o PT, ele veio, tirou 500 anos de estagnação, construiu uma verdadeira revolução
na vida social desse país, né? Deu qualidade de vida, oportunidade, abriu horizontes para pessoas que nunca tinham a ousadia de sonhar. Claro que o PT, quando entrou, ainda a gente tem um poder muito forte, dominador no país. E o PT não entrou para fazer uma revolução, varrer, atirar e comprar uma briga e fazer o ataque, destruir tudo e a gente sem saber aonde estaríamos agora, né? O PT foi conciliando e conquistando e estava muito forte. No governo da Dilma, a Dilma tinha mais de 70% de aprovação. Aí, de repente, veio um ataque que a gente sabe que é a tática do imperialismo para derrubar a esquerda, que começam com esses escândalos e começaram a ter manifestações muito fortes em 2013. Tivemos a jornada de junho em 2013 e assim, quem estava lá engrossando essas manifestações? Parte da esquerda, purinha, intelectual, dona da verdade, sabe? Fazendo o jogo da extrema-direita, né? E a parte da esquerda, essa que estava em 2013, deu as costas para Dilma, na deposição da Dilma, apoiou a Lava Jato. Então, poder paralelo, Brasil paralelo, é consequência dessa esquerda, essa parte da esquerda que acreditou no mensalão, essa parte da esquerda que engrossaram as manifestações de 2013 para enfraquecer o governo da Dilma, o governo do PT. Brasil paralelo é consequência dessa esquerda ter dado as costas para a presidenta Dilma quando ela foi derrubada do seu cargo, que era para ter dado as mãos, ter se unido, mesmo tendo diferenças de decisões pontuais aqui ou ali, mas a nossa luta era contra o imperialismo, era contra a extrema-direita, mas não. Essa esquerda, dona da verdade, intelectual purinha, deu as costas para Dilma. Essa esquerda, quer dizer, não toda a esquerda, essa parte da esquerda que tem rejeição ao PT, que tem rejeição ao Lula, a Dilma, essa parte apoiou a Lava Jato. E aí a gente veio esse golpe de Estado hediondo e jogou esse país no poço profundo, que a gente viu assim a extrema-direita se empoderando. Quem abriu as portas para a extrema-direita se empoderar e hoje a gente ter aí a Brasil paralelo capturando mentes, foi parte dessa esquerda, dona da verdade, intelectual, limpinha, que tem rejeição ao PT, que assim, deu as costas para Dilma, acreditou no mensalão e apoiou a Lava Jato. Então, o que a gente vive hoje do terror, de até a necessidade dessa frente ampla para conseguir ter voltado ao poder, é parte dessa esquerda que é individualista e covarde, que deu as costas e se individualizou e tentou até buscar protagonismo. Não aceita o PT. Até, com certeza, eu acredito que votou no Lula, mas tem uma rejeição ao PT e faz ataque, faz os julgamentos, ao invés de estar lá. Eu acho que você
tem que questionar, mas tem que dar as mãos, te ajudar, ó, tô junto com você, vamos fazer o enfrentamento. Críticas construtivas são bem-vindas, né? Eu não concordo com todas as decisões do Lula, mas eu sei que é ele que está lá, no meio da serpente. É ele que está com as garras da extrema-direita no seu pescoço, atingindo a jugular. É ele que está pisando lá em ovos e tem a responsabilidade com mais de 200 milhões de habitantes. Então, é assim, ele tem o método dele, é ele que está sentindo a pressão. A gente concorda ou não concorda com decisões, mas a gente tem que estar junto dele para cobrar essa curvatura mais à esquerda. Mas se a nossa esquerda fosse unida e estivesse na luta para fazer esse enfrentamento, talvez o Lula não precisasse fazer uma frente tão ampla quanto ele teve que fazer e continua tendo que fazer, porque hoje ele é atacado pela direita, pela extrema-direita, por essa mídia que é da direita, que serve ao imperialismo, e por parte da esquerda. Ele sofre grandes ataques por uma parte da esquerda muito radical, revolucionária, e tem essa esquerda em cima do muro que vota no Lula, mas que está lá, alfinetando. Agora, atribuir Brasil paralelo ao PT, pelo amor de Deus, né? Brasil paralelo é consequência dessa esquerda que deu as costas para o PT, deu as costas para o Lula, deu as costas para Dilma. Isso empoderou a extrema-direita, deu espaço, porque quando você não une, não forma uma barreira, você permite, você abre brechas. Ela abriu brechas, fincou os pilares, se enraizou e se empoderou. E agora a gente está aí lutando contra todo esse estrago, entendeu? Então, vamos lá, vamos fazer críticas construtivas, né? Cobrar, mas estar junto, dar as mãos, dar apoio e não ficar fazendo julgamento para quem construiu durante 13 anos, agora mais 2 anos, 14, 15 anos de governo do PT, apesar de estar com as garras da extrema-direita, o Lula é impressionante como ele consegue ainda fazer entregas, trabalhar para o desenvolvimento do povo, para garantir comida para o povo, para garantir oportunidades. Hoje o emprego parece que é o menor índice da história, tá? Está em 6%, 6 ponto alguma coisa, e o Lula está ampliando isso, enquanto tem lá, está brigando com o mercado, e a gente ainda tem essa taxa de juros que está um horror, mas a gente precisa engrossar o povo na luta, junto com o Lula. Hoje a única liderança que a gente tem é o Lula. A gente precisa tratar de construir lideranças, porque daqui a pouco a gente não tem mais o Lula, e é ele que está segurando essa barra, enquanto a parte da esquerda deveria estar dando força para combater a extrema-direita, junto com o Lula, fazer esse enfrentamento, fortalecer a presidência de esquerda que a gente não tem um governo de esquerda, a gente tem uma presidência de esquerda, mas dá força para o Lula poder se impor mais lá e construir liderança para fortalecer a esquerda, não. Continua a esquerda dando cabeçada, aí enfraquece, o Lula está numa dura luta para vir aí em 2026, mas ele vai ser vitorioso. A gente vai ter o Lula novamente em 2026. E aí, esquerda, vai continuar fazendo o jogo da extrema-direita? Vamos pensar, né? Vamos trabalhar mais por esse país, por esse povo e julgar menos. Cobrar sim,
mas cobrar estando junto, cobrar